E aí, pessoal, tudo bem? Então é o seguinte, nós vamos dar sequência, acredito que vai ser o último bloco, ou o penúltimo bloco na parte de princípios constitucionais, perfeito? Na aula passada, ou seja, na aula anterior, nós trabalhamos com o posicionamento de Canutilho, e o posicionamento de Canutilho, ele subdivide os princípios constitucionais em princípios hermenêuticos, de um lado, e depois nós temos os princípios jurídicos. Dentro dos princípios hermenêuticos, eu trabalhei com toda a parte de hermenêutica constitucional, revisando, perfeito? Então, o que eu vou fazer agora? Vou trabalhar com os princípios jurídicos, tá bom? Então, eu estou aqui com o meu grande amigo Eric, ele que está no comando ali das imagens, enfim. Então, o que eu vou tentar fazer? Vou tentar mostrar para você, no meu computador, as questões de prova, os esqueminhas, enfim. A intenção, pessoal, é sempre ajudar as pessoas. Tem recebido um feedback muito legal, né, de alunos que têm assistido aí as aulas. Deixo claro que eu vou deixar todas as minhas aulas no YouTube, tá bom? Beleza? Então vamos lá, vou ficar olhando para a câmera, tá? Aí na medida do possível eu coloco material para vocês. Então vamos lá, meu amigo. E aí, pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso curso de princípios constitucionais. Estamos aí na penúltima aula ou última aula. Na aula passada, nós trabalhamos aí com Canutilho, perfeito? Ou seja, um dos posicionamentos de Canutilho, que subdivide os princípios constitucionais em princípios hermenêuticos e princípios jurídicos. Aqui que eu fiz? Eu fui explicar o princípio hermenêutico e aproveitei, fiz uma pequena revisão na parte de hermenêutica constitucional. Por quê? Não tem como você entender um princípio hermenêutico sem saber a essência da hermenêutica constitucional. Não expliquei todas as situações, todos os métodos, na verdade, de hermenêutica constitucional, expliquei exatamente aqueles que são mais cobrados em concurso público. Deixo claro, mais uma vez, sem querer ser chato, a nossa aula é direcionada para concurso público. Isso aqui não é uma aula de pós-graduação, não é uma aula nível universitário, ou seja, é uma aula objetiva. Vou falar para você o seguinte, ó, é isso que você tem que aprender, é assim que cai em prova, nós vamos fazer exercício e pronto, final. Tudo bem? Perfeito? Então eu vou pedir para o meu amigo Eric jogar na tela, por gentileza. E aí, trabalhando na tela, nós temos aqui, revisando o posicionamento de Canutilho em relação aos princípios constitucionais. Então, o Canutilho, ele destaca o seguinte, existem princípios hermenêuticos e existem princípios jurídicos, ok? Então, de um lado, eu tenho princípios hermenêuticos, do outro lado, eu vou ter princípios jurídicos, certo? E aí eu fiz toda a revisão na parte de hermenêutica e agora eu vou fazer uma revisão na parte dos princípios jurídicos. Mas antes de entrar no princípio jurídico, só para revisar um pouquinho, os princípios hermenêuticos é aquele que tem ali a função argumentativa, né? A função de interpretação, ou seja, em situação extremamente abstrata. Então tem lá, ó, função argumentativa, interpretativa de abstração. A ideia dos princípios hermenêuticos é justamente mostrar para o operador do direito que existe uma diferença entre o texto escrito e a norma em si, perfeito? A norma não é só o que está expresso, a norma é muito mais do que isso. Eu já comentei esse tópico com vocês. Então tá lá, o operador revela normas não expressas por qualquer enunciado legislativo. Tudo bem? Então, é uma característica do princípio hermenêutico. E quando ele faz isso, é porque ele trabalha com integração do sistema jurídico ou complementação do sistema jurídico, não é verdade? Então, você tem lá a integração e complementação de todo, né, o sistema jurídico. Então, qual a ideia aqui do princípio hermenêutico? Como diz o ex-ministro aposentado, né, Eros Grau, é justamente evitar que o direito seja interpretado em tiras. Então, tem lá, ó, evita que o direito seja interpretado em tiras. Tudo bem? Perfeito? Agora, nós vamos entrar na discussão dos princípios jurídicos. E quando eu trabalho com os princípios jurídicos, pode trazer aqui para a gente, por gentileza, os princípios jurídicos são princípios de imposição
são princípios de otimização. Existem subdivisões que eu vou trabalhar com vocês, mas é sempre importante destacar que a partir do momento que eu tenho o conceito de princípio jurídico, que é diferente do princípio hermenêutico, o próprio princípio jurídico, ele visa ali garantir uma otimização de todo o sistema jurídico. Então, o princípio jurídico ele tem ali a característica de ser uma norma de imposição para garantir a otimização do sistema jurídico. Professor, dá um exemplo só para entender melhor. Vamos lá, de um princípio jurídico. Eu tenho aqui a situação da segurança jurídica. Já ouviu falar nisso? Então, quando você tem que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, esse princípio é o da segurança jurídica. É um princípio jurídico porque esse princípio está azeitado ali de normas que vão garantir uma imposição ao respeito do direito e uma otimização a respeito do direito. Eu sei que é extremamente vago quando eu falo isso, né? Mas não se preocupe, porque o conceito de princípio jurídico é muito difícil ser cobrado em prova. Nós temos aqui subdivisões, mas olha só, eu não gosto de ficar sempre falando e você desesperado anotando. Eu sempre trago um material completo, esse material você tem aí no site, né, do Master Juris, e aí quando você for acompanhar a aula, é importante também estar sempre acompanhando com o material. E para você que não tem material, não tem problema, vou colocar na tela agora. Joga na tela, por gentileza. Eu tenho aqui, ó, princípios jurídicos. Então vamos lá, olha só. Princípios jurídicos. Os princípios jurídicos estão caracterizados por normas jurídicas impositivas de uma otimização, ou seja, são normas jurídicas que vão trazer uma imposição e vão otimizar todo o sistema jurídico, ok? São verdadeiras normas distintas das regras, porque são princípios, obviamente, o princípio é distinto da regra. São compatíveis, os princípios jurídicos são compatíveis com vários graus de concretização, consoante os condicionamentos fáticos e jurídicos. Aí você fala assim, meu Deus do céu, o que significa isso, professor? Aperta aí a tecla SAP, porque não entendi nada, né? Quando você tem essa passagem que um princípio jurídico ele é compatível com vários graus de concretização, consoante ali os condicionamentos fáticos e jurídicos, significa, meu amigo, que cada caso concreto ele vai ser enquadrado perfeitamente em plena harmonia com um determinado princípio. Então, para cada caso concreto, sempre vai existir um princípio jurídico, perfeito? Não existe a possibilidade de ter ali, de ter um caso concreto que não seja compatível com qualquer princípio que for. Por quê, professor? Porque tem princípios que são amplos, que são gerais, não tem como dizer que esse princípio não é garantido. Vamos lá, um princípio da dignidade da pessoa humana. Ele é aplicado para qualquer situação jurídica, perfeito? Então, quando eu tenho o conceito de princípio jurídico, tem que ser compatível com vários graus de concretização, consoante aos condicionamentos fáticos e condicionamentos jurídicos, para cada caso concreto vai existir um princípio. Tudo bem? Então, lembrando, estou trabalhando com princípios constitucionais de Canotilho, que subdivide os princípios constitucionais em princípios hermenêuticos, trabalhamos com ele, e entramos na esfera dos princípios jurídicos. E esses princípios jurídicos possuem 4 subdivisões. Eu vou pedir para o meu amigo Eric jogar na tela para você visualizar essas 4 subdivisões. Então, pessoal, olha só, visualizando aqui as 4 subdivisões dos princípios jurídicos de Canotilho. Bom, o que acontece? A primeira subdivisão, é claro que eu vou citar aqui para vocês, vou deixar claro, vou citar e depois vou trabalhar de forma clínica com cada uma delas. Mas o primeiro princípio jurídico de Canotilho é o chamado princípio jurídico fundamental. Então você tem aí os princípios jurídicos fundamentais, tudo bem? Temos também os princípios políticos constitucionalmente conformadores, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, princípios políticos constitucionalmente conformadores, tá bom? Perfeito. Depois você tem os princípios constitucionais
impositivos, vou colocar aqui também, tá lá, ó, princípios constitucionais impositivos, e para finalizar, princípios garantia. Tudo bem? Perfeito. Não se assuste. Aqui eu só citei quais são os princípios jurídicos estabelecidos por Canotilho. Agora eu vou analisar cada um de forma clínica, tá bom? Então vamos lá, professor. Quando eu tenho princípios jurídicos fundamentais, os princípios jurídicos fundamentais, eles estão caracterizados por normas programáticas que vão definir a atuação do Estado, do seu regime político, das atividades do Estado em si. Então, um princípio jurídico que seja fundamental, olha só, fundamental, ou seja, essencial. O princípio jurídico fundamental é aquele que vai estabelecer as normas programáticas que o Estado deve cumprir. O que são normas programáticas? São normas que exigem uma atuação proativa do Estado. E essas normas programáticas que vão definir os fins e as tarefas que o Estado deve exercer. Tudo bem? Então, na tela, por gentileza, vamos lá trabalhar então com os princípios fundamentais. Então, tem aqui, ó, princípios fundamentais. Vamos colocar aqui o posicionamento. Tá lá, ó. São normas programáticas definidoras da atuação do Estado nos seus fins e tarefas. Professor, dá um exemplo do artigo 3º da Constituição Federal. Lembra dele? Olha lá, ó. Terceiro, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Professor, cheguei agora, né? Minha alma chegou agora, o corpo está presente, mas a alma chegou. O que você está falando? Estou falando dos princípios constitucionais que são trabalhados por Canotilho, então, quem é um doutrinador português, e ele trabalha com princípios jurídicos, e os princípios jurídicos possuem 4 subdivisões. Essa é a primeira subdivisão, princípio jurídico fundamental. Tudo bem? Princípio garantia, o próprio nome diz, né? Princípio garantia, ou seja, um princípio que trabalha com garantias fundamentais ou garantias constitucionais, tá bom? Então tá lá, ó, são as garantias constitucionais. Dá exemplo? Bom, eu tenho aqui o primeiro exemplo, principalmente para você que vai fazer concurso na área policial, é quando você tem o princípio princípio da irretroatividade da lei penal severa, ou você tem o princípio da reserva legal no aspecto constitucional, ou seja, a garantia constitucional que não haverá pena sem que o crime esteja previsto em lei. Esse é um primeiro exemplo, tudo bem? O princípio do juiz natural, tá lá, ó, princípio do juiz natural, princípios constitucionais do trabalho, mesmo que correlatos com, por exemplo, da dignidade da pessoa humana, um indúbio pro réu, tudo bem? Tranquilo? Então está lá o princípio do indúbio pro réu, ou seja, um princípio importantíssimo, que tem ali, na verdade, é considerado um braço de um princípio até do processo penal, chamado princípio do favor rei. Depois dê uma olhadinha, você que está estudando para a área policial, princípio do favor rei. E dentro do princípio do favor rei, eu tenho o princípio do indúbio pro réu. Tudo bem? É claro que eu não estou aqui para explicar processo penal, mas é só para te dar um alerta, porque eu já vi isso cair em questão de prova da área policial. Mistura ali o aspecto constitucional, não é verdade? Você tem no aspecto constitucional o princípio da presunção da inocência, artigo 5º, inciso 57, salvo engano, da Constituição Federal, que destaca que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não é verdade? E é daí que você tem, né, um princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, favorece o réu, tá ok? Então, matei o princípio jurídico fundamental, matei aqui os princípios garantias e vamos dar sequência, falar dos princípios constitucionais impositivos. Então, na tela, por gentileza, e trabalhando aqui com vocês, na tela, eu tenho outro esqueminha, tá lá, princípios constitucionais impositivos de Canotilho. Nesses princípios constitucionais impositivos de Canotilho, você tem normas jurídicas que são impositivas de otimização, tá lá, ó, normas jurídicas impositivas de otimização, ou seja, são normas, já que são princípios constitucionais impositivos, ou seja, que impõem, são normas que vão garantir a concretização de determinados direitos.
Perfeito? Então você tem aí vários graus de concretização em relação à situação fática ou jurídica. Então vamos lá, ó, tá aqui, ó. São princípios compatíveis com vários graus de concretização, consoante os condicionamentos fáticos e jurídicos. Tudo bem? Ok. Depois nós temos os princípios políticos constitucionalmente conformadores. Esses princípios políticos constitucionalmente conformadores são aqueles que definem a opção política, ideológica, religiosa que se encontra na Constituição. É claro que em questão de religião, né, o nosso país é um país laico, mas também tem que tomar um certo cuidado, que a doutrina trabalha com a terminologia leigo. Então, laico, leigo ou não confessional, mesma coisa, tá? Então, tá lá, princípios políticos constitucionalmente conformadores são aqueles que exteriorizam a opção política, ideológica e religiosa contidos na Constituição. Bom, então o que significa isso? Se são princípios políticos, toda vez que você visualizar a palavrinha político, isso está relacionado à organização social e econômica do Estado. Forma de governo, regime de governo e assim vai. Então vamos lá, olha só. Para confirmar o que eu estou falando, está aqui, ó. Tá. Princípio político constitucionalmente conformador tratam, porque são princípios, né? Tratam da organização social e econômica do Estado, inclusive sua estrutura, além da forma e regime de governo. Tudo bem? Ok. Então, trabalhamos com o posicionamento de Canutilho em relação aos princípios jurídicos, tá bom? Perfeito. Agora, pessoal, eu vou chamar a sua atenção, tá? Em relação a um ponto que é de extrema importância. E que ponto é esse? Vamos lá. A partir desse momento, se você não entendeu nada aqui, deixa eu só ajeitar na tela, isso. Se você não entendeu nada aqui do Canutilho, né, fala assim, professor, é muito difícil isso daqui, etc. Tal. Eu não sei se te conforta, mas os princípios constitucionais de Canutilho são os que têm ali a menor incidência de ser cobrado em concurso público. Estou falando isso porque, é claro, eu analisei em sites especializados de questões de prova para visualizar se tinha ali alguma coisa, ou melhor dizendo, captar ali o maior número de questões possíveis vinculada ali ao assunto que eu estou explicando. E praticamente eu vi duas, de toda eu não coloquei subdivisão por ano, mas de todos os anos, tá, okay, que eu visualizei as provas de questões de concurso no posicionamento de Canutilho, eu vi duas questões, mesmo assim, questãozinhas bobas, tá? E no final nós vamos fazer essas questões. Tudo bem? Perfeito. Mas o que mais cai? O que mais cai em relação aos princípios constitucionais é o posicionamento do professor Luiz Roberto Barroso. Então, por exemplo, há cerca de 3 semanas atrás, 2 semanas atrás aproximadamente, tivemos um concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, agente da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, então quero deixar muito claro isso, ou seja, não é nível de especialização na área do direito, ou seja, não exige que o candidato seja formado em direito, é qualquer nível superior, perfeito? E aí nesse concurso foi cobrado princípios constitucionais do posicionamento do Luiz Roberto Barroso, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu tive a honra de ser meu professor também, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês todas essas características, né, dos princípios vinculados aqui a Luiz Roberto Barroso. Vamos primeiro trabalhar com a eficácia dos princípios e depois nós vamos trabalhar com a classificação dos princípios. Tudo bem? Então, na tela, por gentileza, trabalhando com a eficácia dos princípios do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, tá? Então, eu tenho, segundo o professor, ele trabalha com a eficácia positiva ou simétrica dos princípios, perfeito? O que significa essa eficácia positiva ou simétrica? Significa que o Poder Judiciário ele vai exigir que aquele direito subjetivo garantido seja executado. Ah, mas como, professor? Por meio de um princípio. Então vamos lá, só para você entender determinado exemplo. Olha só.
Antigamente, na lei 8.112, eu acho que era artigo 2º, eu não lembro exatamente, eu peço até depois para você conferir, estava escrito ali que o indivíduo que fosse condenado em sentença transitada e julgado por crime hediondo, ele iria cumprir a pena em um regime integralmente fechado. Perfeito. Tá. E aí, o Supremo Tribunal Federal, vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana, e o principal agora, princípio da humanização da pena, que visa a ressocialização do preso. Então foi mais vinculado até a humanização da pena do que a dignidade da pessoa humana, mas enfim, os dois estão interligados. O que o Supremo fez? O Supremo disse o seguinte, olha, esse dispositivo aqui não pode ser aplicado. Por quê? Porque a ideia do princípio da humanização da pena é ressocializar o preso. E esse é um direito subjetivo do preso, então tem que ser garantido. Tudo bem? Então, essa é uma característica da eficácia positiva ou eficácia simétrica que se encontra, segundo o professor Luiz Roberto Barroso, nos princípios constitucionais. Ok? Então, na tela, você não precisa notar nada, já está no nosso material. Vou colocar aqui para você. Está aqui, ó. Eficácia positiva ou simétrica. Professor Luiz Roberto Barroso, deixando bem claro. A eficácia positiva ou simétrica trabalha de que forma? Exige-se judicialmente um direito subjetivo garantido por um princípio. Ok? Ok. E aí você tem a eficácia interpretativa. O próprio nome já diz, né? Ou seja, a eficácia interpretativa diz que as normas devem ser interpretadas, as normas, até interessante destacar, que são normas inferiores, devem ser interpretadas em conformidade com as normas superiores. É a relação de compatibilidade vertical que o Supremo trabalha. Então você tem ali que uma lei tem que ser compatível com a Constituição. A ideia mais ou menos é essa. Então você tem necessidade de se interpretar as normas inferiores em conformidade, não tem esse S aqui não, em conformidade com as superiores. Tudo bem? Tranquilo? Tá aí. E aí, dentro aqui da eficácia interpretativa, é importante também destacar, o próprio professor destaca, que existe, a partir do momento que tem um conflito entre princípios, a ideia principal é a harmonização. Mas quando não se consegue a harmonização, o que tem ali para solucionar o conflito? É a ideia de superioridade axiológica que um princípio vai ter em relação ao outro. Então você tem lá, trata também da superioridade axiológica que alguns princípios possuem sobre os demais. Então, de novo, Luiz Roberto Barroso trabalha com a eficácia dos princípios, com a eficácia, de um lado, tem a eficácia positiva ou simétrica, ou seja, o Poder Judiciário pode exigir o direito subjetivo por meio de um princípio. Temos a eficácia interpretativa, ou seja, as normas inferiores devem ser interpretadas em conformidade com as normas superiores. E, além disso, existe a possibilidade de ter hierarquia entre princípios. Mas essa hierarquia é uma hierarquia axiológica. E no caso concreto. Luiz Roberto Barroso também trabalha com eficácia negativa. O que é eficácia negativa? É a eficácia da invalidação. Ou seja, as normas ou atos que estejam incompatíveis com os princípios devem ser declarados inválidos. Então, todo princípio ele vai ter uma eficácia negativa. Por quê? Vamos usar um exemplo aqui. É possível que uma lei seja declarada inconstitucional com base no princípio da proporcionalidade, razoabilidade? Sim. Se de acordo com Canotilho e Robert Alexis, a norma jurídica, vamos pegar aqui da origem, né? A norma jurídica é dividida em norma-regra e norma-princípio, e a norma-regra, que é aquilo que está positivado, e a norma-princípio, que não necessariamente está positivado, alguns estão no mesmo patamar de hierarquia jurídica, eu tenho a possibilidade de uma lei ser declarada inconstitucional com base num princípio que não está positivado na Constituição Federal, que é o chamado princípio da proporcionalidade, razoabilidade.
Tudo isso em decorrência da eficácia negativa dos princípios fundamentais, segundo a visão de Luiz Roberto Barroso. Tudo bem? Perfeito? Vamos trabalhar com a eficácia vedativa ao retrocesso. Essa eficácia vedativa ao retrocesso é extremamente interessante. Por quê? É o princípio do não retrocesso, né? A nossa Constituição é uma Constituição dirigente. O que é a Constituição dirigente? É a melhoria da Constituição Garantia. Ah, mas o que é a Constituição Garantia? A Constituição Garantia é aquela que garante que os direitos já conquistados não serão retirados do ordenamento jurídico. Perfeito? E o que é a Constituição dirigente? A Constituição dirigente, ela pega essa característica da Constituição Garantia e, além disso, implementa normas programáticas que visam a atuação proativa do Estado. Então, quando eu tenho uma eficácia vedativa de retrocesso em relação até a princípio, é justamente garantir que os direitos já conquistados, eles não podem ser suprimidos, fulminados, escamoteados do nosso ordenamento jurídico. Tudo bem? Então vamos na tela para verificar essa característica também. Então, analisando aqui a eficácia vedativa do retrocesso, e na eficácia vedativa do retrocesso adiciona-se o Poder Judiciário, aciona-se, o Poder Judiciário para que se torne inválida norma que revogou outra norma, que era aplicadora de direito fundamental, sem a respectiva substituição ou contrapartida. Ou seja, o próprio Poder Judiciário pode invalidar uma lei que revogou uma outra lei, sendo que essa lei que foi revogada, ela era aplicadora de direitos fundamentais. E a lei revogadora não trazia nenhuma contrapartida. Pode isso? Não pode. Tudo bem? Então tá aí. Eu trago um texto para você ler, ou seja, até revisando tudo que eu comentei com vocês, tá? De uma forma aí textual. E vamos para a prova real, ou seja, vamos resolver questões de prova. Questão 2017, Banca Vunesp, TJ São Paulo. Considerando-se constitucional o sistema constitucional brasileiro, composto de regras e princípios, podemos afirmar: A. Havendo omissão legislativa, não é possível conferir-se tutela específica via jurisdicional, operando um princípio apenas um vetor hermenêutico. Operando o princípio apenas um vetor hermenêutico. Que viagens aqui, né, pessoal? Não tem nada a ver. Olha só que interessante. Quando você analisa essa situação aqui, de haver uma omissão legislativa, não tem tutela jurisdicional, o nosso grande doutrinador Pedro Lenza trabalha com a síndrome da inefetividade ou ineficácia das normas constitucionais. Então, o que é a síndrome da inefetividade ou ineficácia das normas constitucionais? Ou seja, você tem normas constitucionais que dependem de lei, que em tese são normas constitucionais de eficácia limitada, e aí, bati aqui sem querer. E essas normas constitucionais de eficácia limitada, a norma em si, a norma constitucional, garante o direito. A lei garante o exercício do direito. Quando essa lei não existe, significa que a pessoa tem um direito, mas não consegue exercer esse direito. Então, esse prejuízo fica por isso mesmo, ou seja, em relação aos direitos fundamentais. Se eu tenho uma norma constitucional de eficácia limitada, ela garante um direito fundamental, e a lei não foi criada, tem que esperar a boa vontade do Poder Legislativo? Não. Para curar a síndrome da inefetividade das normas constitucionais, existem dois instrumentos, que são instrumentos em que você vai provocar o Poder Judiciário. Primeiro instrumento, mandado de injunção. Segundo instrumento, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, só para ser mais objetivo em relação aqui ao gabarito da questão, quando a questão traz, havendo omissão legislativa, não é possível conferir tutela específica na via jurisdicional, já está errado, porque é possível sim constituir ali conferir uma tutela na via jurisdicional. Tudo bem, doutor? Tudo bem, doutora? Então vamos lá? Vamos na tela, Eric? Vamos na tela. Eu tenho a alternativa B agora. Então, na alternativa B, nós temos a seguinte situação. A alternativa B traz assim:
os princípios não prescrevem condutas. Perfeito. As normas que prescrevem condutas. Princípio não prescreve a conduta em si. Mas os princípios veiculam opções axiológicas. E, embora não possuam eficácia positiva concreta, rapaz, aí já pegou, né? Operam eficácia negativa, impedindo que se legisle contra o seu conteúdo. Bom, se você colocar que a letra B é a correta, você está contrariando o posicionamento do mestre Luiz Roberto Barroso, porque está lá, ó, um princípio tem tanto uma eficácia negativa, assim como uma eficácia positiva. E a questão está dizendo que o princípio não tem eficácia positiva, só tem eficácia negativa. Ó. Embora não possuam eficácia positiva concreta, está errado. Ok? E como é que fica fácil, depois que você tem ali o mínimo de conhecimento? Bom, letra C. Por possuírem os princípios eficácia positiva, podem conferir direito subjetivo ante a inércia do Estado legislador e do Estado da administração, e, portanto, conferir a tutela específica via jurisdicional. Perfeito. Não é praticamente o que eu comentei com vocês? É. Então, essa prova da magistratura de São Paulo, o gabarito oficial, deixa eu só ver se eu mudo a caneta, não consigo mudar a caneta, só tá bom o apontador? Deixa eu só tentar, epa, saiu sem querer, e agora bananou tudo. Pera aí, pessoal. Isso, joga aqui pra mim, Eric. Joga aqui pra mim que eu fiz uma besteira aqui, porque não tá acionando a caneta, não tem como eu colocar a resposta aqui, não sei, acho que é alguma incompatibilidade do PowerPoint mesmo, mas eu deixo só no apontador laser, tá? Pode jogar na tela, por gentileza. Então, pessoal, marque aqui, ó, a resposta é a letra C de casa, tá bom? Perfeito. Olha só, vamos para a letra D, vamos ver o erro aqui da letra D. Letra D diz o seguinte: considerando-se que as regras operam comandos objetivos e prescritivos, sua eficácia será plena, enquanto os princípios reclamarão uma atividade positiva do legislador, ou, na ausência dela, ao menos a atividade regulamentadora do Estado da administração, sob pena de diluição da normatividade do direito. Não tem nada a ver isso. Perfeito? Então, essa alternativa D é uma alternativa que está incorreta. Perfeito? Então, a alternativa D, alternativa incorreta. Por quê? Porque está dizendo que a atividade regulamentar... Vamos pegar aqui alguns pontos que são contraditórios. Considerando que as regras operam comandos objetivos, está certo, e prescritos, ou seja, expressos, ok, sua eficácia será plena. Eu não posso afirmar que a sua eficácia será plena. Eu posso afirmar até que a sua eficácia poderá ser plena. Pode. Mas existem normas de eficácia plena, contida e limitada, segundo o professor José Afonso da Silva. Então, essa alternativa D é uma alternativa totalmente errada. Tudo bem? Ok. E aí, avançando com o professor Luiz Roberto Barroso, ele traz subdivisões em relação aos princípios, tá bom? Mas essas subdivisões em relação aos princípios, posso até dar para continuar, dá para continuar. Então, vamos lá. Traz aqui, primeira subdivisão, eu tenho os princípios fundamentais, foi isso aqui que caiu na prova da Polícia Civil agora há pouco tempo, tá? Essa subdivisão aqui, princípios fundamentais, princípios gerais e princípios setoriais ou espaciais. Esse é o posicionamento do Barroso. Ah, professor, explica melhor. Claro, deixa comigo aqui, ó. Você tem aqui classificação material dos princípios constitucionais, segundo o professor Luiz Roberto Barroso. Então, os princípios constitucionais, segundo Barroso, se subdividem em fundamentais, gerais e setoriais. O fundamental, qual é a abrangência dele? Princípio fundamental de Luiz Roberto Barroso. A abrangência desse princípio é total. Perfeito? Qual é o conteúdo do princípio fundamental? É conteúdo de organização política do Estado. O fato de ser organização política do Estado não é só a organização do Estado, né, da repartição de competências, não. Separação dos poderes, né, princípio republicano, são os princípios que são fundamentais. Ok? A abrangência total envolve a organização política do Estado, e aí você tem princípio da separação
dos poderes, que mais? O princípio republicano. Princípios fundamentais são realmente aqueles que estão do artigo 1º ao 4º. A república, não é assim que diz o artigo 1º? O Eric pode me ajudar aí? A República Federativa do Brasil. Puxa uma cola aí pra mim, pô. Olha lá, a República Federativa do Brasil, tô brincando com meu amigo. Formada pela união indissolúvel dos estados, DF e municípios, constitui-se um Estado democrático de direito com os seguintes fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Então essa ideia do artigo 1º, que traz o parágrafo único, todo o poder emana do povo, que exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição, que traz o artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o poder executivo, o legislativo e o judiciário, que traz os objetivos no artigo 3º, que traz as relações internacionais no artigo 4º, são princípios fundamentais de abrangência total que tratam da organização político-administrativa do nosso Estado em si, administração política, com esses exemplos do 1º ao 4º. Tudo bem? Então tá aí. Vamos estudar um pouquinho mais essas classificações do Barroso, tá? Trabalhando com os princípios gerais, tá? Existe uma certa divergênciazinha entre fundamental e geral, mas isso eu vou explicar para você no decorrer aqui da nossa tela. Então pode jogar na tela, por gentileza? Então, analisando aqui na tela, eu tenho os princípios gerais e os princípios setoriais, certo? O princípio geral, ele vai ter também a abrangência total, ok? Esse princípio geral, ele vai tratar de direitos e garantias fundamentais. Aí, ó, tomar cuidado, tá? Direitos e garantias fundamentais estão vinculados do artigo 5º ao artigo 17 da Constituição Federal. Isso é uma situação extremamente ali de análise do título 2, né? Quando fala dos direitos fundamentais do artigo 5º ao artigo 17. Mas é claro que eu tenho que contribuir com vocês e dizer o seguinte: cuidado, pessoal, porque o artigo 5º, parágrafo 2º, diz assim: os direitos e garantias fundamentais não excluem outros decorrentes dos regimes e dos princípios por ela adotados e dos tratados internacionais do qual a República Federativa do Brasil seja parte. Então, quer dizer, eu tenho direitos, fundamentais, não só do artigo 5º ao 17, mas também vários dispositivos da Constituição Federal e até fora da Constituição Federal em tratados internacionais. Meu amigo, você quer acertar uma questão de prova? Grave que os princípios de Luiz Roberto Barroso, os princípios constitucionais, se subdividem em princípios fundamentais, que aí você memoriza ali os princípios vinculados ao artigo 1º ao 4º, os princípios gerais, que são os direitos fundamentais, depois eu vou falar dos princípios setoriais. Tudo bem? Então, largo o aço na tela. Vamos aqui analisar, continuar, na verdade, a análise dos princípios. Aí você tem como exemplo dos princípios gerais de Barroso o princípio da igualdade, da liberdade de expressão. Tudo bem? Bebi uma aguinha aqui rapidinho. Aí nós temos aqui a seguinte situação. Os princípios setoriais, ele tem abrangência parcial. Perfeito? Conteúdo do princípio setorial, como se fosse ali, tudo que não é fundamental, tudo que não é geral, vai ser setorial. Ou seja, um conteúdo variado. E aí você tem, dá um exemplo de princípio setorial, do princípio da natureza tributária, de natureza penal, tributária, econômica, tudo bem? Tá lá, ó. Princípio de natureza penal, princípio de natureza tributária, princípio de natureza econômica, financeira, tudo bem? É difícil, hein? Aí você fala assim, isso aqui só cai para a área jurídica. Ah, filho, não cai não, hein? Olha aqui, ó, vou colocar... Tem uma questão aqui, não sei, isso. Auditor fiscal da Receita Estadual. Significa isso? Qualquer nível superior em qualquer área. Tudo bem? A próxima foi de agente da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que foi agora 3 semanas atrás, vocês vão ver. Mas vamos lá, vamos ver se dá para responder essa questão. Os direitos fundamentais assumem a configuração normativa geral
de princípios constitucionais. Isso aqui é mole, isso aqui é para você não zerar. Tudo bem? Então, eu adaptei a questão, vamos julgar certo e errado. Os direitos fundamentais assumem a configuração normativa geral de princípios constitucionais? Vamos lá, olha só. Os direitos fundamentais são princípios constitucionais gerais. Tá aí, ó. Os direitos fundamentais são princípios constitucionais gerais. Pessoal. Então, olha só. Você quer ver? Confundir um pouquinho na questão de prova? Os direitos fundamentais assumem a configuração normativa setorial de princípios constitucionais. É normativa setorial? Não, porque o setorial é o que resta, né? O conteúdo variável, princípio de natureza penal, tributária, econômica, assim vai. Os direitos e garantias fundamentais são princípios de natureza geral. Tudo bem? Tranquilo? E aí, pode também, olha só outra pegadinha. Os direitos fundamentais assumem a configuração normativa de princípios fundamentais. E aí? Os direitos fundamentais são princípios fundamentais? Que englobam os princípios constitucionais? Veja lá, olha aqui, ó. Os direitos fundamentais, eles são princípios gerais, não são princípios fundamentais. Tá entendendo? Então tem vários tipos de pegadinha aqui. Essa questão, que não tem como escrever, essa questão está está correta. Perfeito? Está correta, porque realmente os direitos fundamentais têm ali a configuração normativa geral, são princípios gerais, que se enquadram dentro dos princípios constitucionais. Ok? Vamos ver a questão recentíssima aqui da Fundatec, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Vamos ver se ela era difícil ou se ela era uma questão fácil. Olha lá. Segundo a doutrina de Luiz Roberto Barroso, no seu livro Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo, os princípios constitucionais gerais são especificações dos princípios fundamentais. Por seu menor grau de abstração, prestam-se mais facilmente à tutela direta e imediata das situações jurídicas que contemplam. Considerando esse contexto, assinale a alternativa que não apresenta um desses princípios constitucionais gerais, segundo o citado autor. Então vamos lá. Ele quer saber qual que não é princípio constitucional geral, segundo o Luiz Roberto Barroso. Aí, se você voltar essa tabelinha, olha lá, opa, está aqui, ó. Os princípios constitucionais gerais são os princípios vinculados aos direitos fundamentais. Os princípios fundamentais são vinculados à organização política do Estado. Os princípios setoriais são os princípios variados. Tudo bem? Que não seja fundamental, nem que seja princípio que não seja direito fundamental, nem que seja princípio fundamental. Tudo bem? Então, qual que não é geral? Então, para você analisar qual que não é princípio geral, é só você verificar qual que não se engloba no rol dos direitos fundamentais. Isonomia é direito fundamental? Está no artigo 5º, inciso 2º. Devido processo legal, artigo 5º, inciso 54, salvo engano, é direito fundamental. Segurança jurídica, artigo 5º, inciso 30 e alguma coisa, não lembro exatamente, é princípio fundamental? Se é artigo 5º, sim. Princípio republicano. Opa, princípio republicano está dentro dos princípios fundamentais. Está no artigo 1º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil. Então, doutores e doutoras, nós temos aqui que não dá para escrever. Que o princípio republicano não representa princípios constitucionais gerais. O princípio da razoabilidade é um princípio fundamental implícito, sim. Mas, enfim, qual que não é princípio constitucional geral? É o princípio republicano. Olha que legal, né? Tudo bem? Então, essa prova que foi há 3 semanas atrás, se você tivesse, né, o aluno tivesse ali essa tabelinha que eu mostrei aqui para vocês, ele acertaria a questão. Tudo bem? Então, se você tiver a oportunidade, dê um print aí na tela e depois grave aí, coloque no seu celular com proteção de tela, sei lá, dá um jeito. Perfeito para você sempre revisar essa tabelinha aí, porque isso sempre cai, né? O posicionamento do Barroso
é um dos mais cobrados aí em concurso público no tema princípios constitucionais. Tá bom, doutor? Doutora, vamos avançar? Vamos avançar. Então, fizemos essa daqui, a resposta é a letra D de dado. Vamos aqui uma outra questão, 66. Então, 66 questões de princípios constitucionais. É muita coisa, né? Muito se tem falado acerca dos princípios constitucionais. Sobre tais princípios, é correto afirmar que não há distinção entre princípios constitucionais fundamentais e princípios gerais do direito constitucional. Olha lá, você acha que não há distinção? Princípios fundamentais e princípios constitucionais gerais. Então você tem aqui, ó, princípios constitucionais fundamentais e princípios constitucionais gerais. Um está vinculado aos direitos fundamentais e outro é vinculado à organização política do Estado, que são os princípios efetivamente fundamentais. Tudo bem? Então, a letra A está fora. Cadê? Letra B. Os princípios regionais, também são chamados de setoriais, tá ok? São os que regem e modelam o sistema normativo das instituições constitucionais, como os princípios regedores da administração pública. Nada a ver. Tudo bem? Isso aqui não tem nada a ver com os princípios regionais, tá? Os princípios regionais também são chamados de princípios setoriais. Tá, vamos lá. Normas sínteses ou normas matrizes não têm eficácia plena e aplicabilidade imediata. Aí tem que tomar um certo cuidado, porque eu teria que explicar para você o que é uma norma síntese ou norma matriz. A norma matriz é aquela norma que, como o próprio nome diz, ela vai encabeçar todas as demais normas. Então ela tem que ter uma eficácia plena ou uma aplicabilidade imediata, porque senão ela não ia ter ali uma eficiência dentro da realidade social. Então o erro está dizendo que não tem eficácia plena e aplicação imediata. Tem sim. Os princípios jurídico-constitucionais, olha que interessante, não são princípios constitucionais gerais. Todavia, não se constituem em meros desdobramentos dos princípios fundamentais. Então, vamos lá. Os princípios jurídico-constitucionais, isso aqui é posicionamento do professor, oh meu Deus do céu, faltou aqui Paulo Bonavides, não é o Paulo Bonavides, não, Jorge de Miranda, tá? Então, princípio jurídico constitucional é posicionamento do Jorge de Miranda, que deriva do princípio que é chamado político constitucional. Então, ele misturou um conceito aqui que é jurídico constitucional de Jorge de Miranda com princípios constitucionais gerais, que é de Luiz Roberto Barroso. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vamos lá, letra E. Quando a Constituição, só pode ser a letra E, né? Quando a Constituição prevê que a ordem econômica e social tem por fim realizar a justiça social, não estamos diante de uma norma fim, por não abranger todos os direitos econômicos e sociais, nem toda a ordenação constitucional. Perfeito. Não é uma norma fim, é uma norma start, né? É uma norma de início. Então, você tem aqui que a letra E... não tem como colocar, não esqueço. A letra E é a nossa resposta. Eu sei que foi uma questão complexa, né? De quem que foi essa questão mesmo? Tá aí, ó. Banca ESAF, analista técnico, mas no nosso material você tem todos os comentários das alternativas, tá? Coloquei aqui em vermelho em destaque para vocês. E vamos que vamos, tá bom? Então tá lá, tudo destacado. Ok. Pronto? Pronto. Aí você tem mais classificação do professor Luiz Roberto Barroso. O professor Luiz Roberto Barroso, ele trabalha com princípios materiais, que é aquele princípio que tem conteúdo político, que é aquele princípio, na verdade, se tem conteúdo político, que trabalha com o objeto constitucional, ou seja, a organização do Estado, enfim, assuntos que são essenciais, perfeito? Tá, princípio democrático, princípio da igualdade, como você visualiza. E tem os princípios instrumentais. Então, o Barroso, ele diz o seguinte, ó, o princípio material tem conteúdo político, o instrumental não vai ter, porque são princípios de hermenêutica. Tá lá, o princípio de hermenêutica não tem conteúdo político. Professor, dá um exemplo do... Tá, quando você fala aí,
princípio da supremacia constitucional, princípio da razoabilidade. Ele não tem conteúdo político. Ele é princípio de hermenêutica. Todos os princípios de hermenêutica que eu trabalhei com vocês são princípios instrumentais, segundo Barroso. Agora, todos aqueles que visam organizar o Estado são princípios materiais, segundo Barroso. Então, vamos lá. Olha só. Analisando aqui essa questão de juiz de trabalho substituto, uma questão importante, interessante e relativamente grande, tá? O que diz aqui? Considerando os princípios constitucionais, analise as seguintes proposições, tá? Os princípios de autonomia estadual e municipal, o princípio do acesso ao judiciário, o princípio da irretroatividade das leis, o princípio do juiz natural, o princípio do devido processo legal, são considerados princípios constitucionais gerais. Aí olha só que interessante, né? Os princípios constitucionais gerais não são os princípios dos direitos fundamentais? Deixa eu voltar aqui, ó, rapidão. Vai ficar tonto, hein? Olha lá, ó. Os princípios constitucionais gerais são princípios de direitos e garantias fundamentais. Então você tem que analisar aqui nessa questão, logo na letra A, se citou aqui todos os princípios, todos os direitos fundamentais. Citou. Todos não, desculpa. Citaram só direitos fundamentais. Ou seja, foi citado somente direitos fundamentais. Então, são os princípios, aqui são considerados princípios constitucionais gerais. Certo. Então, item 1 está certo. 2. Os princípios da igualdade, da ampla defesa e da isonomia não se enquadram como princípios básicos do cidadão. Pelo amor de Deus, hein? Igualdade e ampla defesa não é princípio básico do cidadão? É. Então, esse item 2 está errado. Perfeito? Item 3. Os princípios da legalidade administrativa, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, do concurso público, da prestação de contas, dizem respeito à administração pública? E aí? Tá certo isso? Tá certo. Você tem lá legalidade administrativa, impessoalidade, moralidade, publicidade, do concurso público, prestação de contas, tudo é princípio da administração pública, certinho. Tudo bem? O que mais? A eficiência não é princípio constitucional da administração pública? É. Então, ó, tá errado o 4, está certo o 3, está errado o 2. Vamos ver se tem mais um. Tem o 5. Os princípios fundamentais do Estado brasileiro estão presentes na Constituição Federal e são federativo. Lá, vamos ver se no artigo 1º tem ali o princípio federativo? Tem. Tem o princípio democrático? Tem. Tem a separação dos poderes? Tem. Tem a presidência, o regime, a forma de governo? O sistema de governo presidencialista? Tem. Tem a soberania? Tem cidadania, dignidade da pessoa humana, a livre iniciativa, os valores sociais do trabalho, pluralismo político, tudo isso aqui tem. Então, o item 5 está certo. Aí você tem que tomar um certo cuidado com a questão. Por quê? Somente as alternativas 1 e 2 estão incorretas. Espera aí, a 2 eu sei que está incorreta, mas a 1 está correta. Só estavam incorretas a 2 e a 4, né? Então, B, somente as alternativas 3 e 4 estão incorretas. C, somente as alternativas 2 e 4 estão incorretas. Acabou, tá aí, ó. Resposta, letra C de casa. Tudo bem? Então tá aí, pessoal. Olha só, fizemos uma questão relativamente difícil. Eu tenho mais questões, vou ter que pegar mais um bloco, não dá tempo. Então, nesse próximo bloco, eu só vou revisar todos os assuntos realizando as questões. Tudo bem? Forte abraço, fique com Deus. Valeu, galera do Insta. Então, vou finalizar aqui e depois, próximo bloco, como vocês ouviram aí, só questões. Fique com Deus, um forte abraço.